vírus. Por isso, agora as vacinas que protegem contra a meningite C e o HPV já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Lembre-se de tomar a segunda dose após 6 meses. Não pule essa fase por nada. Procure uma unidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Vacinação é nessa fase que você fica mais forte. Ministério da Saúde, Governo Federal. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 da TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando continuidade à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do Ceará, todos eles vencedores, porque nessa cadeira aqui só sentam vencedores, porque para cá só vêm os vencedores da nossa promoção. Hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui no nosso programa o doutor Idilvan Alencar. Doutor Idilvan, ele é o secretário de Educação do Estado do Ceará e é o presidente do Conselho Estadual, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação. Nós, como vocês sabem, esse programa foi criado, nós estamos no ar desde março de 2011, estamos completando agora 6 anos com esse programa que está no ar, e que a gente traz para cá justamente aqueles homenageados nossos. Doutor Idilvan, eu queria inicialmente, meu irmão, que você fizesse aí um resumo do seu currículo pessoal e profissional. Onde você estudou, onde você nasceu, onde você se formou. Fica à vontade, doutor Idilvan. Bom, meus cumprimentos, né, a todos que nos assistem. Eu sou de uma cidadezinha, por nome Nova Olinda. Fica ali próximo ao Crato, uns 40 quilômetros do Crato. Eu estudei meu ensino fundamental numa escola pública. Minha mãe era diretora dessa escola, passou bem uns 15, 20 anos sendo diretora dessa escola. Lá mesmo em Nova Olinda? Lá em Nova Olinda. Depois eu fui para o Crato, né, certo, e vim para Fortaleza, né, onde eu estudei aqui no Farias Brito, Aritzá, e me graduei em Engenharia Civil. Você é engenheiro civil? Sou engenheiro civil. Nós somos colegas, eu também sou engenheiro civil. Que ano você se formou? Eu me formei em 90, na Unifor, em 1990. Né? Comecei em 86, acabei em 90. Interessante, depois... rapaz, o Idilvan, que o engenheiro ele tem uma formação assim, formação macro, né? Você vê engenheiro em todas as atividades. É né? verdade. Quantos engenheiros tem na área educacional, né? Eu também Por exemplo, tenho você alguns... tira aí pelo Otto e o Thales, são 2 engenheiros que são... Eu também tenho outros secretários do Estado que são engenheiros, né? Santa Catarina, acho que Pernambuco. Mas eu diversifiquei minha formação. Certo. Eu me especializei em engenharia de produção, que era um convênio com a Federal da Paraíba. Certo. Depois me especializei em marketing, que é uma área que eu gosto também, na Fundação Getúlio Vargas. E depois também em política e administração pela FGV. E recentemente eu fiz um mestrado em educação. Porque eu não sou educador assim de essência. Certo. Eu sou auditor fiscal, concursado do Estado do Ceará. Certo. Inclusive na gestão do Tarso, eu fui do Ednilton, secretário, eu fui diretor da arrecadação do Estado. Certo. Fui 3 anos diretor da arrecadação do Estado. Também fui do planejamento cedido, né, porque eu sou de origem da Cefaz. Certo. Trabalhei com o Maia Júnior no planejamento 3 anos como assessor e cheguei à educação. Interessante eu cheguei isso, na educação quando o Cid assumiu o governo, mas eu não conhecia nem o Cid, nem a Isolda, né, nem o Maurício, eu não conhecia eles, né, não ouvia falar, pessoas né, dedicadas. E eu fui convidado para ser secretário executivo, uma posição já importante, de relevo. Secretário executivo da Secretaria de Educação do Estado. Exatamente. No governo Cid Gomes. Cid Gomes em 2007. Com a Isolda Sela como secretária.
Eu passei 8 anos sendo secretário executivo da Isolda. Que beleza, Eu rapaz. trabalhava assim, foi um grande aprendizado trabalhar com a Isolda, mas eu não conhecia. Quer dizer que quando você fui tinha convidado. vindo já da Secretaria da Fazenda, já tinha Isso. vindo da Secretaria de De Planejamento, né? E aí foi para a Cheguei- educação. Fui para a educação. E assim, logo nos primeiros dias eu percebi que ali era um diferencial na minha carreira. Eu disse, bom, isso aqui... Eu comecei a gostar daquele processo. Eu era encarregado da construção de escola, da logística, de compra de equipamentos, mas eu já começava a dar alguns palpites na área pedagógica. E, Dilvan, que coisa interessante. Quer tive dizer que você aí você se oportunidade. encontrou mesmo, né? Não, com as Foi coisas- assim, a Isolda, ela me deu muita oportunidade. E eu, chegando de fora, eu colocava assim uns questionamentos bem fortes. Eu digo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por exemplo, o ano letivo começava e não tinha professor. Eu dizia, mas como é que pode isso acontecer? Para mim, isso era muito absurdo. Certo. O ano letivo começa, eu não tenho carteira, professor, isso em 2007. E eu começava a questionar alguns padrões que as pessoas achavam meio que normal. Então eu comecei nesse processo. E teve um processo que me interessou profundamente, foi a educação profissional. Certo, Inclusive o meu mestrado, eu fiz mestrado em educação certo. na Universidade Federal do Juiz de Fora. Meu mestrado foi em educação profissional. E aí, Isso quando? Antes de eu você... fiz mestrado agora, eu terminei mestrado em 2015. Ah, sim, mas você já tinha sido 2015. secretário de Eu fui secretário eu estava no FNDE. Bom, então depois esses 8 anos aqui como secretário executivo, o CID fez essa grande ação no Estado para implantar a educação profissional. E eu fui uma pessoa que, assim, me identifiquei. Assim, escolher os municípios, da construção da escola, de escolher que cursos iam acontecer nesses municípios, da questão do estágio profissional, do laboratório. Me aproximei muito das escolas. Eu era um secretário executivo que eu andava nas escolas, ainda hoje eu ando como secretário, Certo. mas eu era muito presente. Eu ia no município, eu escolhia o terreno, acompanhava a obra, ia no diretor, nos professores. Então, essa proximidade com os atores da escola, eu fui começando a gostar cada vez mais. Mas, das Dilvan, que escolas. coisa interessante essa, né? Você tinha trabalhado no planejamento, tinha trabalhado na fazenda, Isso. a Isolda assumiu a educação e lhe convidou para a Secretaria Executiva. Ela na verdade, ela quando chegou lá até tinha outra pessoa nessa posição, que chegou a assumir uns 15 dias, mas ela precisava de alguém que conhecesse um pouco o funcionamento do Estado. Ela estava vindo do município de Sobral, que é outra realidade, né? Isso. Então ela buscou informações. Quem aqui pode me ajudar? E aí chegaram a meu nome, acho que Mauro Filho, João Marcos, disseram, olha, tem um rapaz que ele é auditor fiscal concursado, está emprestado ao planejamento, e lá no planejamento ele fez um trabalho ligado à educação, saúde, segurança pública, ação social e justiça. Certo. Ele trabalhou tentando ver os processos críticos dessas áreas, mas nessa parte de consultoria de projeto dentro do Estado. Certo. Então esse rapaz ele pode ajudar. E assim chegaram ao meu nome. Né? Eu não conhecia, assim, conhecia o Cid, governador, como deputado, o trabalho dele, mas pessoalmente eu não tinha conhecimento. E aí você gostou do trabalho, se Aí identificou gostei, e se dedicou, né? assim, um processo assim que para mim é muito, que vale muito, foi eu conseguir a confiança deles, né? A confiança por uma função tão Sem ter importante, o maior conhecimento, de né? muito relevante, tanto que tem pessoas que acham que eu sou sobralense, e de velho de Sobral. Não, eu estive em Sobral como coordenador da fazenda, mas né, eu tinha pouca relação, o Cid era prefeito, mas eu praticamente vi 1 ou 2 vezes o prefeito, e não conheci Isolda nessa época. Certo. Então, nesses 8 anos, eu comecei a ter essa relação e tal. Aí, quando o Cid foi para Brasília, ele levou uma pessoa só do Estado para Brasília, e fui eu essa pessoa. Então, isso me honrou muito. Certo. E aí, eu assumi a presidência do FNDE. O FNDE, Certo. Quando ele foi convidado para ser ele ministro, me levou logo em seguida. a única pessoa que ele levou foi você. Foi um motivo de muito orgulho. Até, né, um mega processo. O FNDE é uma autarquia que tem um orçamento de 60 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, essa é 2,5 vezes o orçamento do Estado. Certo. Em 2015, era a soma de 6 estados do Nordeste, 6 governadores gerenciavam o orçamento da FNDE. A FNDE é quem compra carteira escolar, quem manda dinheiro para transporte, para merenda, quem manda computador, quem manda o livro didático, é quem constrói creche, escola. Então era um mega processo. E o Cid confiou muito em mim. E eu cheguei lá dentro daquele desafio, procurei assim, me esforçar
Primeiro, em atender bem as pessoas. Certo. É uma coisa que eu primo muito por isso. Certo. Atender bem prefeito, deputado, Os prefeitos falam vereador. muito bem de você. Eu gosto muito de tratar da melhor forma possível, porque isso é um dever meu, enquanto servidor público, de tratar a pessoa da melhor forma possível. Isso eu primo muito por isso, sabe, ao longo da minha A essa vida altura profissional. do campeonato, você já tinha uma identificação grande com a Isolda. Já. Tinha trabalhado 8 Já, anos. sim. Aprendi muito. Já tinha uma identificação grande com o Cid. Né? Sim, ele Você tinha confiou passado muito os em 8 mim. anos da Isso. administração dele, né? Então, quer dizer, você aí já estava perfeitamente integrado na equipe, né, Já, da secretaria, eu já tinha e já um integrado no esquema de trabalho do Cid. Isso. Né? Já. Agora, Edilson, o que eu queria saber é o seguinte, a gente sente, né? Nós chegamos ao pique agora, né? Eu tenho 70 anos de idade, acompanho a política do Ceará há 50 anos, ou talvez até um pouco mais, e nunca vi a educação do Ceará no patamar em que ele está hoje, né? E, inclusive, recentemente, nessa escolha que foi feita, e no Ceará ter 77 escolas entre as 100 melhores do país. Então, o que eu queria, meu irmão, saber de você era o seguinte, como se iniciou esse processo dessa melhoria da educação no Ceará? Olha, esse processo, ele iniciou em 2007. Certo. Em 2007, o governo do estado do Ceará, através da SEDUC, tomou uma decisão que muda um pouco os rumos da educação. A decisão foi o seguinte... Isso foi no início do governo Cid? Foi no início do governo Cid, uma das primeiras ações. O estado do Ceará, diferente do país, nós somos uma secretaria de ensino médio, nós temos muito ensino médio. Certo. E nós tomamos a seguinte decisão, olha, ensino fundamental é competência do município, mas nós somos corresponsáveis. Nós não vamos entender que a educação fundamental, que a alfabetização é uma questão só de município. Nós, Estado, nós vamos investir, nós investimos quase 60 milhões por ano em educação municipal também. Por quê? Porque o ensino médio, ele é uma trajetória, é o conhecimento cumulativo ao longo das etapas. Certo. Se a gente não investe na base, nós vamos chegar enxugando o gelo no final. Certo. Vamos enxugar gelo no ensino médio, porque o aluno tem que aprender na alfabetização, no tempo correto. Então, essa decisão muda todo o rumo da educação do estado do Ceará. Quer dizer que esse foi um marco, digamos assim, Foi um marco. desse início da melhoria do ensino Nós no vamos estado. festejar agora 10 anos. Tem uma expressão que eu tenho usado recentemente nas reuniões, que em 2007, até um pouquinho antes, não como política, mas em 2003, se formou um comitê estadual, na Assembleia, o Ivo participava, a Unicef, mas não como política estadual. Na verdade, nós fizemos, eu até gosto de usar uma caricatura, eu que sou do interior, eu lembro que na Semana Santa, na Sexta Santa, as pessoas vão na igreja e descobrem o santo. Você lembra dessa cena? Me lembro demais. Então, o que é descobrir o santo? É mostrar a realidade. Eu acho que as pessoas conseguiram ver a realidade, que era muita gente analfabeta. Era 80% dormindo sem saber ler e escrever. Então, esse descobrir o santo é importante. Certo. A gente não pode viver numa fantasia, não. Então, esse momento muda fortemente a forma de ver a educação do Estado. Certo. Vamos mostrar aqui, porque normalmente se tem aquela premissa, a gente mostrar o que é bom. Não, nós estamos muito, muito mal. Eu acho que essa verdade, essa coragem também foram determinantes para se trabalhar. E aí nós começamos um processo de formação de professores, Certo. de estruturar um material para alfabetizar as crianças. Nós começamos a dar o livro do primeiro ano, do segundo ano para os meninos, trazer os professores estudar, ainda hoje estão trazendo, colocamos aqui para fazer formação. Começamos a criar premiação, nós premiamos as melhores, e essa premiação ela tem um diferencial. Eu faço uma premiação de 150 melhores e a 150 com os piores resultados. Só que a primeiro lugar só recebe a metade do prêmio e a outra metade só quando ajudar alguém que está lá embaixo. Todas as 150 primeiras recebem metade do prêmio, mas a outra parte tem que ajudar lá de baixo. E nós temos mais 5.500 escolas avaliadas no estado. E às vezes é comum a escola sair lá de baixo e passa para as primeiras posições. Ou seja, ela passa 5.000 e tantas escolas. Então isso foi muito importante
essa mudança no estado do Ceará. Agora me diga uma coisa, Edilvan. Você que começaram a fazer isso logo no início do governo Cid, Logo no começo, nós começamos com uma avaliação, de mostrar a realidade, porque nós também pagamos a avaliação do 2º, 5º e 9º ano e 3º para todos os municípios. Certo. Nós bancamos, é um processo, só para você ter uma ideia, ele custa em torno de 12 milhões de reais ano. certo? Nós avaliamos todas as pessoas. Porque essa questão de avaliação, quando é por amostra, ela dá um resultado da rede, mas eu não consigo trabalhar o João, o Pedro, a Maria e o José. Nós demos identidade a cada aluno da escola. Cada aluno era importante para a gente. Certo. Não interessava dizer assim, a escola tem uma média 4 ou média 6. Não. A Maria tem essa deficiência, tem que ser trabalhado. Nós tratamos o aluno de forma individual. Isso também é uma mudança de paradigma. Porque a estatística nos diz assim, olha, você tira uma amostra, você tem um resultado igual ao universo. Mas não dá para trabalhar individual. Por exemplo, uma escola que tem 80% dos alunos alfabetizados. É um ótimo resultado, não é? Mas se seu filho tiver entre os 20% não alfabetizado, isso não interessa quanto pai. Ele não vai achar. Não tem graça nenhuma essa história. Esses 99% não faz sentido. Certo. Então, nós passamos a tratar a alfabetização 100%. Eu quero cada João, cada Pedro, cada Maria alfabetizado. E aí, esse processo só aconteceu porque teve uma liderança forte do governador, da secretária, do Cid, da Isolda e dos prefeitos que abraçaram. É isso que eu ia lhe dizer. Os prefeitos e secretários municipais foram fundamentais nesse pacto. É isso que eu queria lhe dizer. Fundamentais. Vocês envolveram tanto os prefeitos como os Sim. secretários municipais de educação. Nós colocamos isso na pauta do prefeito. Começamos a criar cores e todo mundo sabia. Meu município é verde claro, é verde escuro, é vermelho. Toda a população sabia. Então, diferente do Brasil, nós estamos completando 10 anos do PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. Certo. Vamos fazer uma festa agora em junho para celebrar. É. Durante os 10 anos, todos os 184 municípios pactuaram todos os 10 anos. Independente de política de natureza partidária, nenhum município do estado do Ceará, independente da cor partidária, deixou de pactuar com a SEDUC os 10 anos de PAIC. Certo. Isso é diferencial no Brasil. É. Quem é que consegue isso no Brasil? Certo. Né? Então, essas condições Então, são esses frutos imprescindíveis. que nós estamos colhendo esses frutos agora que foram plantados já há 10 anos atrás. Exatamente. Né? Olha, no primeiro ano nós já começamos a ter resultado. Em 2008, a curva já começou a crescer. Porque também tem uma premissa que é assim, educação eu faço um investimento aqui e o resultado eu vou ver a longo prazo. É verdade, vírgula. No primeiro ano você já consegue ver um resultado. Em 2008, quando nós começamos as ações, a avaliação de 2008 com 2007, a gente já mostra um crescimento na curva, o que é muito importante. Certo. E eu te pergunto, Edilvan, e vocês faziam, digamos, para motivar as prefeituras, como é que vocês fizeram? Porque eu sei que vários municípios aqui do Ceará tiveram muitas escolas Sim. que se destacaram, inclusive do país, né? Com certeza. O que esse IDEB mostrou? O IDEB pegou o seguinte, vamos pegar 100 melhores escolas. Das 100 melhores, 77 do estado do Ceará. E os 24 primeiros lugares. Certo. Primeiro lugar, Ceará, segundo, terceiro, até o 24ª escola cearense. De municípios, às vezes, com condição social muito precária, com problemas de renda, com falta d'água. Sabe, isso é um diferencial para o país inteiro. O país inteiro está vindo aqui saber o que é que aconteceu. Mas eu também quero falar que nós temos desafios, nós também temos aí muita coisa para melhorar, né? Eu quero falar sobre isso também. Não, isso, eu quero também que você fale, lógico Isso, que não olha, nós temos maravilhoso. desafios. Agora eu te pergunto o seguinte, Edilvan, foi a primeira vez que foi feita essa escolha das 100 melhores escolas do país? Não, todo ano ímpar é feita essa escolha. Mas por que eu nunca ouvi falar? Não, porque o Ceará não figurava. O Ceará não figurava. Você ouviu falar certo. agora? Porque nós colocamos 77 entre as 100 e os 24 primeiros lugares. Tá certo. Todo ano ímpar Essa tem isso. escolha é feita por quem? Pelo Essa Ministério? escolha da é feita, é Educação? uma prova que é aplicada no Brasil inteiro, nos 5.560 municípios brasileiros. É feita uma prova, mais ou menos ali no mês de novembro ou dezembro, em todo ano ímpar, 2013, 2015, 2017, 2019, Certo. 2021.
E essa prova saiu o resultado. E o Ceará apareceu aí com esse destaque Quer dizer nacional. que pela primeira vez o Ceará conseguiu primeiríssima vez esse o Ceará resultado consegue essa maravilhoso. façanha, pela Mas eu te primeira vez. pergunto, e nos anos anteriores, Nos já anos vinha anteriores, melhorando? já a atividade? vinha melhorando. Já tinha escola já tinha Sobral, já tinha Brejo Santo, já tinha município, já tinha Pedra Branca, já ali pontual. Agora esse resultado veio muito forte agora, porque esse trabalho é contínuo. Nós não descansamos, não. A gente celebra, a gente faz uma festa. Vocês vão continuar o trabalho. Continua todo dia. Eu olho muito mais para a deficiência do que para a festa. A festa é 1 minuto de festa, como dizia a Isolda, e o resto tudo de trabalho. Certo. A gente tem que ter muito pouco tempo para a festa para correr atrás do que tem para melhorar. Ainda temos muita coisa para melhorar. Eu estava muito curioso, justamente para conversar com você, para saber desses resultados. Porque uma pessoa me disse, no hospital, uma pessoa do governo, me disse que essa primeira vez tinha sido feita essa escolha. Eu digo, rapaz, não é nada. já vinha acontecendo, só que nunca o Ceará tinha conseguido lugares tão bons. O IDEB existe há um bom tempo. Mas digamos, nesses últimos anos agora, já vinha melhorando gradativamente a situação? A partir de 2011, 13, você tinha alguma coisa muito pontual, basicamente o município de Sobral. Basicamente, o município de Sobral tinha uma representação, mas, no geral, o Estado tinha os piores resultados. O Ceará, em 2007, tinha um quadro assim, muito triste de educação, de alfabetização. Né? Inclusive, nós tomamos outra decisão que nós mudamos aqui no Ceará, é assim, o Brasil, o Programa Nacional, entende que a alfabetização é no 3º ano, aos 8 anos de idade. Aqui no Ceará não é assim. Aqui é no 2º ano, aos 7 anos de idade. Certo. Isso também faz uma diferença. O pai, que ele foi copiado a nível nacional, só que a cópia teve algumas mudanças. E nós não abrimos mão. Na época foi uma discussão intensa que nós não abrimos mão disso. Certo. A alfabetização é no 2º ano, aos 7 anos de idade. Certo. No Brasil é no 8º ano, ao 3º ano, ou seja, a gente já sai na frente aí com essa questão. Outra coisa, Dilvan, essa melhoria que se sentiu, né, no ensino e nos resultados das escolas, foram tanto nas escolas municipais como nas escolas estaduais? Vamos para os desafios. O ensino médio do Brasil, ele é estagnado. Por exemplo, o primeiro lugar do Brasil não tem nada para comemorar no ensino médio, porque não tem crescimento. Nós estamos há 10 anos estagnados. Nós temos crescimento na alfabetização. Isso a nível de Brasil? A nível de Brasil. O primeiro lugar não pode nem fazer festa. O crescimento do Brasil é na alfabetização, no Fundamental 1 e no 2. O médio, nós somos estagnados, é todo mundo num nível muito baixo. O Ceará, às vezes, sobe de posição porque os outros caem mais do que o Ceará. Esses alunos da alfabetização de 2007 estão chegando agora ao ensino médio. Certo. Estão chegando agora. 10 anos é o primeiro ano que eles estão no ensino médio. O que nós temos aqui no ensino médio a celebrar é a aprovação no Enem. Nós temos a aprovação boa. Esse movimento, só para você ter uma ideia, o ano passado, em 2015, nós aprovamos 10 mil alunos no ensino superior. Esse ano foi 13 mil alunos, crescendo 30%. Então, isso é um resultado que a gente celebra. Mas a gente celebra ao tempo que a gente também mostra o desafio do ensino médio. Nós temos que melhorar muito em português e matemática. É um desafio. Inclusive, no fundamental, o 5º ano de matemática, nós estamos ali de olho, precisamos melhorar um pouquinho mais. Certo. Agora, a curva da alfabetização, ela cresce. De 2007 até 2016 ainda tem crescimento. Por mais que a gente... Inclusive, teve um ano que nós resolvemos calibrar, dificultar essa prova. Mesmo assim, a gente continuou crescendo. Então, assim, ensino médio desafia o Brasil todo. É por isso que está aí a reforma do ensino médio, escola em tempo integral, base nacional comum. Isso tudo tem a ver com a situação do ensino médio do país como um todo. Certo. E eu estou observando que vocês fazem essas avaliações e esses acompanhamentos, né? Sim. Evidentemente, para ver, você dizendo aí que tem segmento que precisa ser mais bem acompanhado para que com certeza. Os resultados com certeza. melhorem cada vez mais, né? Os professores assim, da rede municipal, da rede estadual, os diretores, são pessoas muito vibrantes aqui no estado. Eles têm orgulho de ser cearense, eles gostam de ser destaque na educação. Esses processos, quando a gente fala esse sucesso é do Cid Gomes, é do Camilo, é da Isolda, é meu,
É de um conjunto de atores importantes, né? Nada disso acontece se o professor não estiver lá na escola, dando aulazinho 200 dias, o horáriozinho das falas, o professor acompanhando, o coordenador escolar, o diretor. Isso é muito claro, o empenho das famílias, né? Muita Certo. reunião com pais, com alunos. Esse é um processo de várias mãos. E tem parceiro, né? Prefeitos, secretários municipais, primeira-dama, a Unicef, né? Todo conjunto, é uma ação, né? Esse sucesso da educação do Ceará se fala muito do modelo de governança com os parceiros, com os colaboradores. Por exemplo, o Brasil, quando vem aqui, eles... o que vocês têm de diferente? Eles botam o olho em cima da governança, desse comitê de várias mãos. Ou seja, as pessoas podem até divergir politicamente, mas quando o assunto é educação, se unem nessa causa. Por isso que o resultado aparece. Certo. E me diga uma coisa, você acha que tem outros estados já copiando esse modelo aqui nosso do Ceará? Eu estive recentemente no Espírito Santo com o governador, assinei um convênio de colaboração, eu estou cedendo material e mando pessoas no Espírito Santo para acompanhar o projeto dele. Aqui é PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa. Lá é PAIS, Programa de Alfabetização do Espírito Santo, PAS. Mês passado assinei um convênio também com o estado do Maranhão para ceder todo o material. Sexta-feira estive no Acre falando sobre a alfabetização com o governador Tião Viana. Recebo próxima semana no estado do Amapá, né? E Sobral, o município de Sobral, ele faz um seminário uma vez por mês para mostrar a experiência, né, de Sobral, já que Sobral tem muitas escolas com excelentes IDEB, né? Um ótimo resultado. E assim, então, nós também aprendemos com os outros estados. Quando a gente coopera e colabora, a gente acaba aprendendo também, porque tem estados bons. Por exemplo, o Acre tem um trabalho consistente, né? Eu posso listar alguns estados que também são modelos para o país, né? É bom a gente ter essa... Você diria Essa que noção. esse trabalho, por exemplo, foi iniciado no governo do Cid, quando ele era prefeito de Sobral? Ele começou como prefeito de Sobral, implantando em Sobral. E a veio pro Isolda já era estado, secretária era também. secretária dele. Certo. É tanto que ele tem 3 fases. Você tem o PAIC, que é alfabetização no 2º ano. Aí o Cid cria o PAIC+, ou seja, ele tira do 2º e vai até o 5º. E o Camilo cria o mais PAIC, o trocadilho de nome, PAIC, PAIC mais 5 e agora mais PAIC. O Camilo leva agora o ensino fundamental todo, até o 9º ano. Certo. O Camilo expandiu. E olha só que interessante, o Camilo criou mais PAIC em 2009, em 2015 e 2016 a curva já começou a crescer do 9º ano. Certo. Não é? Alfabetização, 5º ano, 9º ano. Ele aumentou até o 9º ano, já começou, já tem crescimento. Os resultados que nós apresentamos na coletiva lá no Palácio do 9º ano já mostram crescimento em português e matemática no 9º ano. Certo. Que foi o programa que o Camilo ampliou, né, recentemente. Tá bom. Doutor Edilvan, eu vou lhe pedir um intervalo de 1 minuto e nós voltaremos em seguida. Era uma escola muito engraçada, não tinha lousa, não tinha nada. Não é nada engraçado ver o estado de grande parte das escolas públicas brasileiras. Faltam bibliotecas e quadras esportivas. Energia elétrica nem sempre tem. Ver de perto essa situação e agir para mudar é o objetivo do Ministério Público pela Educação. Conheça o projeto acessando o site. MPEDUC, uma iniciativa do Ministério Público Brasileiro pela Educação. Bem, meus amigos, nós voltamos do programa de hoje conversando com o secretário de Educação do Estado, doutor Edilvan Alencar, ele que é também o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação. Como é do conhecimento de vocês, graças a Deus o Estado do Ceará está numa posição excelente com relação à educação. Recentemente o Ceará, numa escolha das 100 melhores escolas do Brasil, 77 foram do Ceará. Foi um grande marco, por sinal, aquela festa, doutor Edilvan, que o senhor foi homenageado como um dos melhores secretários, teria que ser, porque a educação é a grande marca do governo Camilo. O governador Camilo também foi homenageado como a grande marca da sua administração, como sendo a educação. Infelizmente,